Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nosso grande desafio existencial cada dia é assimilar e manter o jeito de Jesus como nosso jeito de ser. Não são suficientes as palavras. O desafio missionário é construir e manter a coerência entre o que falamos e vivemos como testemunho. Compartilho, preparando-nos para proclamar a palavra de Deus, abrindo como convite essencial nosso coração a essa escuta. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Amado irmão, amada irmã, quando Jesus contou esta outra parábola à multidão, firma-lhes o sentido maior e inegociável de compreensão do reino dos céus, que é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados, com razão e perplexos, foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: querem que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. E aconselha, gerando a serenidade no coração dos discípulos no enfrentamento das adversidades e obstáculos. Deixai crescer um e outro e até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Retomo, como já partilhada, a sábia reflexão do Tratado sobre o Reino de Jesus, de São João Eudes. Devemos continuar a completar em nós os estados e mistérios da vida de Cristo e pedir-lhe continuamente que se digne consumá-los em nós e em toda a Igreja. Ele diz: os mistérios de Jesus não chegaram ainda à sua total perfeição e plenitude. Chegaram certamente à sua perfeição e plenitude na pessoa de Jesus, mas não em nós que somos os seus membros, e nem na Igreja, que é o seu corpo místico. Na verdade, o Filho de Deus deseja comunicar e prolongar, de certo modo, os seus mistérios em nós e em toda a sua Igreja, quer pelas graças que decidiu conceder-nos, quer pelos efeitos que deseja produzir em nós por meio destes mistérios. É neste sentido que ele quer completá-los em nós. Por isso diz São Paulo que Cristo realiza a sua plenitude na Igreja e que todos nós contribuímos para a sua edificação e para a idade da sua plenitude. Isto é, para a idade mística que ele tem no seu corpo místico e que se chegará à plenitude no dia do juízo. Creiamos, irmãos e irmãs, e serenamente sejamos testemunhas deste reino de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados,
me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.